Olá, você vai assistir agora uma entrevista maravilhosa que eu fiz com Emerson Bizan e Carla Prisco sobre corrida e diabetes. Mas nós tivemos um problema no som aqui do vídeo e vocês vão perceber uma diferença entre este episódio e os demais aqui da série. Contudo, nós só percebemos depois que os nossos entrevistados foram embora. Para que a gente não perca esse material muito rico em informação, nós vamos disponibilizá-lo e eu espero que você aproveite o máximo o conteúdo. Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live do Momento Diabetes, o nosso programa Show Fake News, essa série de entrevistas que estou produzindo para comemorar os 9 anos da Momento Diabetes. Pois é, estamos ficando adultos. O nosso aniversário é no dia 26 de junho e até lá teremos live, teremos vídeos, várias entrevistas e eu quero você sempre aqui comigo. Hoje, o nosso tema está maravilhoso. Vamos falar sobre atividade física para ajudar no controle do diabetes. E para isso, eu conto com 2 convidados muito especiais que fazem parte da história da Momento Diabetes, que são Carla Prisco, que tem diabetes tipo 1 desde 1999. Ela é formada em educação física, professora de bike indoor e é uma grande amiga também. E o Emerson Bizan, outro grande amigo, que é formado também em educação física, é maratonista, é ultramaratonista e autor do livro 100 Maratonas. Seja bem-vinda, Carla, seja bem-vinda, Emerson. É um prazer ter vocês aqui. Obrigada. Prazer é todo meu. Muito feliz em estar aqui e fazer parte da história da Momento, como foi da revista, tá agora com o YouTube, né? Com o YouTube, estamos retomando, né, esse canal no YouTube que ficou um tempo parado. E é muito bom recebê-los na cidade sede do Momento Diabetes, Taubaté, Vale do Paraíba. E olha só, o Emerson falou, né, da história, temos aqui provas, Carlinha, olha, Emerson na 6ª edição, aqui ó, 6ª edição, Ó, essa aqui foi a edição de aniversário de 1 ano do Momento Diabetes, o Emerson com outras pessoas queridas do diabetes, hein, Carlinha? Maço esse, só pessoas queridas. Né, são pessoas amigas até hoje, né, Sim. que bom que a gente pode acompanhar. Carla também tá na revista, né, Carla? Qual é a revista que você apareceu pela primeira vez? Essa, se eu não me engano, é a edição 3 ou 4, tem aí no código de barras, 3 ou 4, sobre sono, olha que importante. E vamos começar já falando de história, porque nessa edição, Carlinha Prisco, tinha uma meta definida, e eu gosto de falar de meta, né, porque é bom quando a gente tem números em vista, né. Qual que foi a sua meta que você contou nessa revista, Carla? Já nessa edição, isso aqui foi em que ano? 16 para 2017. Lá vem Aqui nós começamos em 2016. Eu criei um projeto pessoal de correr 42 maratonas até meus 42 anos. Então, a ideia seria fazer 4 maratonas por ano durante 9 anos. O meu treinador, ninguém conhece, hoje não. Sempre disse o seguinte, que é uma coisa que eu trago para mim sempre. Você precisa ter um objetivo. Para você correr, você precisa ter um objetivo. Ninguém corre sem objetivo simplesmente por correr. Então, uma coisa que eu trago para mim, um aprendizado desde lá, quando eu comecei a treinar corrida em 2008, que é o 2008, que é o que me move e que me move para todas essas maratonas que já estão batendo na porta ali. Quer dizer que lá nessa edição da revista você já tinha essa meta de 42 maratonas, quando você completasse 42 anos, que é agora em 2025. Quanto que é seu aniversário? Dia 2 de dezembro. Opa! E teremos quantas maratonas até lá para preencher? Durante esses 9 anos, muitas coisas aconteceram. Vieram pandemia, gestação, 2 lesões, então, assim, alguma cirurgia, uma crise de ansiedade durante 1 ano, também não consegui correr, enfim. Alguns percalços que foram ficando maratonas pro final, então ficou mais apertadinho. No ano passado, em julho, eu caí, tive uma lesão no joelho, que me tirou 3 maratonas, me tirou assim, né, daquele ano que estava na programação. Então, para esse ano ficaram 9, já foram 4. A programação era 1 por mês, tá tudo sob controle. E aí agora a ideia é fazer, já tem prova para junho, julho, agosto, setembro e outubro ainda não. E novembro fazer a última maratona.
se Deus quiser, em Atibaia, a primeira maratona. Ainda tô Spoiler. organizando isso, ainda não tá definido, mas a meta é fazer lá na minha cidade que eu tanto amo, sou tão feliz desde que Geek News, então, isso também é estamos torcendo, sim, mas tá Atibaia, todo mundo que a gente comenta tá vibrando para que dê certo, eu acredito que vai. com certeza vai. Nós teremos então uma edição, né, de final de ano, Com certeza. Congresso, isso renovando essa matéria e comemorando essa meta alcançada. Parabéns, Obrigada. Felipe. O Momento Diabetes está convidadíssimo para estar conosco. Idosos da Momento Diabetes. Apenas muito bom. Vou agora passar a palavra para o senhor Emerson, que é novato na área do diabetes, né, Emerson? Quando você descobriu seu diagnóstico? Eu descobri em 1995, ainda no século passado, né? E o ano que vem eu completo 30 anos de diagnóstico, né? Então, é... Ano que vem não, dezembro, né? Não, dezembro é do seu aniversário. certo. Mais do ano que vem completa Quero saber mais por quê. 23, começaram 29. 29 anos. Tá ansioso por O ano 30, né? Comemora os de 29. diabetes. E hoje eu me tornei treinador de corrida, com uma especialidade em diabetes e corrida. E eu costumo dizer para quem fala como que é lá na equipe, quais as dificuldades de quem é treinador e recebe alunos com diabetes tipo 1, principalmente. Eu costumo dizer que a gente mais aprende do que ensina. Você imagina ter uma equipe com 15 pessoas com diabetes tipo 1, cada um com um tipo de tratamento, cada um com um tipo de medicamento, cada um com um tipo de conduta, e a gente trocando informações ali sobre macêres que a faculdade não ensina. A faculdade de medicina e os médicos não têm essa vivência na pista. Então, não é só comigo que eu falo pela causa. Eu tenho experiências e troca de experiências com pessoas com todos os tipos de tratamento. Isso me acrescentou muito tecnicamente para atender hoje qualquer pessoa com diabetes que aparece lá. E a gente criou histórias, não só como a da Carlinha, que olha que mágico. Parecia aquela caixa do tempo que você enterrou em 2016 e que hoje a gente está abrindo aquela caixa e a gente viu que escreveu que ela ia completar 42 maratonas com 42 anos. E esse ano está se realizando. Saudável, Eu acho feliz. que essa é a grande missão o grande barato disso. Mostrar que com um bom planejamento, que apesar de tantas dificuldades, que a gente também aprendeu com as dificuldades, a gente está aí fazendo coisas que nem pessoas que não têm diabetes são capazes de fazer. Então, quando eu conheci a Carlinha, eu tinha mais tempo de diagnóstico que a Carlinha. Até sei a história que ele me contava. Eu tinha mais tempo de diagnóstico que a Carlinha. Tá. Mas isso que conhecia a contagem de carboidrato a ponto de você se dar o luxo de comer um pedaço de doce, um pedaço de bolo. E quando eu fui na casa da Carlinha a primeira vez, a gente foi com uma turma que tinha diabetes lá. Eu vi, Carlinha, mas você vai comer bolo? E acabou de comer um sorvete. Eu falei, ué, eu conto carboidrato, eu faço contagem. Eu falei, meu Deus do céu. Então a Carlinha, para mim, é um símbolo de hoje da tecnologia do tratamento e o autoconhecimento e as orientações de educação em diabetes para permitir uma vida completamente livre e de total liberdade. Lógico que toda liberdade é perigosa, então a gente tem que ter moderação em tudo. Ainda essa liberdade controlada, Sim, né? sim. Dentro da- Mas isso é uma escolha que todas as pessoas devem fazer, de uma vida mais saudável, de uma vida mais e esporadicamente você pode sim, a Carolina me mostrou que pode sim ter uma vida comum, uma vida muito bacana, sem diferente E realizar os das outras objetivos, né? pessoas. Vamos passar essa noção de como a atividade física, seja a corrida, né, seja qualquer esporte que for, como que ela vai impactar diretamente na glicemia? Por exemplo, uma das perguntas que chegou pra gente é aquela, eu acho que vocês já ouviram muito, né? Muda mesmo a quantidade de dose de insulina, de medicamento? Carlinha.
Muda muito. Desde que eu descobri o diagnóstico do diabetes com 15 anos, eu passei a fazer atividade física e na DJ eu aprendi que é um dos pilares do tratamento, fazer atividade física. Então, desde 2015, antes eu era aquela menina que ia pra escola de saia jeans para não fazer educação física, porque eu não gostava. Então, a diabetes trouxe essa disciplina de incluir o esporte, atividade física, né, até então, na minha vida. Hoje eu tomo, a gente tem uma conta de quantidade de insulina por peso, 70% menos de insulina do que uma pessoa que não faz atividade física. Uau, com o mesmo perfil, 70% é uns menos, grãos falam. muita insulina. E essa redução, ela leva geralmente quanto tempo? Precisa de 1 ano, 2 anos para chegar nisso? É o conhecer do corpo, né, porque a conta é feita, com peso, mas quanto mais massa magra a gente tem, menos insulina a gente precisa. Então, assim, eu sou professora de educação física, eu faço atividade, eu dou aula de bike indoor todos os dias, eu treino, um dia de corrida, um dia de crossfit, um dia de corrida eu vou intercalando. Se eu deixar de fazer um treino de isso hoje, com 25 anos, eu pratico a corrida do CrossFit regularmente, com constância, desde que eu mudei para Atibaia, então já tem 4 anos. Um pouquinho mais, porque eu treinei durante a gestação da Clara também. Então hoje eu consigo perceber, a semana passada eu estava de férias com a minha família, eu não fiz atividade física, eu aumentei 50% da minha quantidade de insulina. Papum. Porque eu sabia que eu não ia urinar como eu treino todos os dias. Eu não ia ter aquele gasto energético como todos os dias. E isso eu conhecer com o corpo. Eu sei que aumentou a minha massa gorda. Eu sei que eu preciso de mais insulina. Eu sei que eu emagreci um pouquinho mais porque eu treinei um pouquinho mais pesado aquela semana. Eu sei que se eu não diminuir minha insulina, eu vou ter hipoglicemia. E é um conhecer do corpo, de observar aquele diário que a médica pede lá, né, no consultório. Anota o que você comeu, quando você tomou de insulina, tudo. Eu faço essas anotações. Hoje, não faço com tanta frequência como eu fazia antes, até conseguir entender tudo isso. Hoje acaba sendo de uma forma mais automática, natural, né? Porque você vai entendendo. Você já tem um conhecimento, Mas é também tem área conversar o corpo e estudar. Então, o curso de Educando Educadores me ajudou muito. Ir em congressos também, estar com pessoas, trocar figurinhas, trocar informações. Tudo isso acaba sempre agregando muito, mas conhecer o seu corpo e ter a informação de como isso funciona, né? e ser como um bambu, né, que é flexível e que vai ajustando, né, e um tratamento estático. Nós mulheres temos período menstrual, hormonal, isso toda semana tá diferente, né? Então, cada semana também é diferente. Desde a diabetes já passamos pelas 4 fases, né, na vida do diabetes. Exatamente. E Emerson, vocês 2 têm diabetes tipo 1, né? Boa parte da nossa audiência, por exemplo, no Instagram tem tipo 1, no Facebook mais tipo 2, aqui no YouTube vai ser bem misto. E pessoas novas chegando, pessoas que estão descobrindo, lá, já está chegando o comentário, já vamos ler. Pessoas que estão chegando agora no universo do diabetes ou no universo da corrida, né? Essa redução no caso que a Carlinha citou, na dose de insulina, também vale para quem tem, por exemplo, tipo 2, não usa insulina, mas usa o medicamento? Como é que funciona? Não, a dosagem é mais fixa, dos medicamentos é mais fixo. Isso pode trazer até uma pequena liberdade na alimentação, ele pode fazer os ajustes com a alimentação, mas o processo é diferente de ajuste e de benefícios. No caso do diabetes tipo 1, os benefícios são os mesmos benefícios que trazem para pessoas que não têm diabetes. Melhora da parte circulatória, melhora da condição cardiovascular, melhora do percentual de gordura, melhora dos índices dislipidêmicos. No caso do diabetes tipo 2, o exercício é muito mais importante. No caso do diabetes tipo 2, ele tem uma produção de insulina, mas o corpo tem uma resistência ao sistema dos órgãos, que são receptores de insulina, ele cria uma resistência. E uma única sessão de exercício transforma isso. Então, se tem dificuldade dessa glicose que entra na célula ser transportada para dentro do músculo, de forma que tem essa resistência, quando você pratica atividade física, isso é muito mais facilitado e as taxas ficam muito diferentes. Tá? Muito Então tampão é importante também, mas é um remédio para diabetes tipo 2.
É o remédio do diabetes tipo 2. Eu recebi recentemente, a gente ainda vai liberar essa entrevista, tá bem interessante, né, que eu conversei com uma pessoa amiga também, desde 2003 que a gente se conhece, e ele tem diabetes tipo 2, Luiz Carlos Batista. E ele comentou isso, que quando a glicemia dele tá muito alta, a primeira coisa que passa na cabeça dele é: vou fazer uma caminhada. Não tá errado esse pensamento, então. Quer dizer, Não, o exercício ajuda realmente a reduzir esse número. E aí serve qualquer exercício? É melhor uma caminhada, é melhor uma musculação? Como que a gente escolhe? a gente tenta equilibrar entre exercícios cardiovasculares ou aeróbicos, exercícios de fortalecimento ou parte muscular, né? E exercícios de mobilidade e alongamento. A gente tenta equilibrar. Mas mais importante do que fazer, da quantidade que se vai fazer, é importante a regularidade. Isso tem que fazer parte do seu dia a dia. Isso tem que ser rotineiro. A Organização Mundial de Saúde recomenda que para você se tornar uma pessoa ativa, você precisa de 150 minutos por semana. Esses 150 minutos não necessariamente precisa ser uma única vez. Você pode diluir esses 150 minutos durante a semana, em sessões de 30 minutos, 5 dias de 30 minutos, e vou além. Esses 30 minutos podem ser divididos em 2 sessões de 15 em cada dia. Então vai de manhã, caminha 15 minutos, vai à tarde, pula corda 15 minutos, no outro dia, assim por diante. Fantástico. Isso são os snakes de atividade física, né? Que recentemente tem se falado muito nisso, que é intervalos curtinhos, intensos. Os snacks de atividade física, eles têm colocado principalmente para o comportamento sedentário, que é de quem fica 8 horas parado. Imagina a cada 30 minutos você levantar por 3 minutos e fazer uma movimentação. Então, esses 3 minutos de exercício, se a gente multiplicar nessas 8 horas que você está parado, cada 30 minutos, são 16 séries de 3 minutos. Você chega a fazer 48 minutos de atividade no dia. Ah, que maravilha, já é uma forma de E sair. não é exercício formal você ir para academia 3 minutos. Você subir para um andar e descer, você sentar e levantar de um banco, você fazer 3 minutos de pular corda, fazer 3 O minutos que de você caminhar. tem ali na mão, no seu escritório, na sua Aonde você estiver. Esses são essa é a Isso que é legal, né, essas mudanças, porque antes a gente ouvia falar muito que você tinha que fazer a 1 horinha direta para dar efeito. Então essa mudança é importante a gente perceber, que é tudo para a gente se movimentar, né, tudo para a gente sair do sedentarismo. Vamos aqui para o nosso é um comentário, olha que legal, Ney Martins, já assisti uma palestra do Emerson, grandes histórias inspiradoras, a gente vai falar dessas histórias daqui a pouquinho, porque cada um tem aqui grandes histórias, né, eu não sei nem por onde começar. Dá pra gente dar a volta no mundo falando dessas histórias, né. Então já sabemos que o exercício físico, então ele é esse remédio tão potente quanto uma insulina, tão potente quanto uma alimentação bem controlada, né. Carlinha, para você hoje, pergunta da nossa série, fake news do diabetes, com tanto tempo de diagnóstico, qual que foi a maior mentira, o maior mito que você já ouviu na área do diabetes? Foi relacionado à sua área ou qualquer outra? A que mais me assusta, mas que ela é muito real hoje em dia, é médico prescrever atestado para criança que não pode fazer atividade física na escola. E isso mostra um cenário de que os professores não estão capacitados nas escolas para atender essas crianças por falta de informação. Um medo de uma hipoglicemia, eles preferem que elas não façam, do que eles terem que socorrer uma situação grave de uma criança com hipoglicemia, sem saber o que fazer. Essa é a real situação. E ainda acontece. Muito, 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 muito. É comum os médicos fazerem atestado médico para a criança não fazer atividade física na escola, porque falta informação, as pessoas têm medo. E a gente aqui dizendo que faz parte do tratamento e que precisa, que é importante, que é necessário. Eu costumo dizer que atividade física deveria ser, e não só para quem tem diabetes, para todos, como alimentação necessária todos os dias. Em todas as fases da vida. Quando a gente fala de atividade física, a gente não restringe. Nenhuma, nenhuma. Desde o bebê engatinhando no chão, começando a se mexer, a criança com 1 ano já pode ir para natação, enfim, a atividade física que a criança gostar e que quiser, até 94 anos com bacharelados, 1.000 euros, 105, até 125, né, chegaremos lá, que incrível.
E como que você acha que a gente combate esse mito? Você falou que, pelo que eu entendi, a base desse mito, a essência, é o medo de uma hipoglicemia, mas pode ter também muito desconhecimento, né? Adolescente não faz atividade, ou seja, tenho diabetes, não posso fazer. Eu acho que é cultural, né, das pessoas, e apesar desse mito estar, mudando atualmente, a gente vê muitas pessoas praticando atividade física e fala-se agora que status não é mais ter carro e dinheiro e casa, é acordar às 5 horas da manhã, tomar suplemento, fazer atividade física e ter qualidade de vida. Que bom, esse cenário está mudando no mundo, né, diminuindo o consumo de açúcar refinado e trazendo consciência para alimentação saudável. Então, o mundo está sim mudando, está tomando essa consciência. No diabetes, o que mais eu gosto de enfatizar, educação, porque é informação de como a gente faz isso, nos dá liberdade de fazer. Porque, eu não sei fazer. Eu tenho medo de ver o número, tá? Mas se você ver o número, você sabe o que você vai fazer? Não, não sei. Então a pessoa tem medo. Aí o pulo do gato, né? Saber o que fazer com aquilo. Então, se eu souber o que eu vou fazer com o que ela vai fazer com essa glicemia, se o profissional souber orientar, ou se a própria pessoa buscar, hoje em dia a gente tem informação fácil nas nossas mãos, né? Verdade. Então a pessoa precisa querer ter informação para querer se cuidar e conhecer seu corpo, né? Hoje em dia tem, claro que parte da população ainda tem dificuldade, esse acesso, mas cabe aos profissionais, no meu ponto de vista, a facilitarem isso, né, para a população no geral. Perfeito. Eu escutei recentemente alguém falar que atividade física pode parecer um castigo, mas é um privilégio. Essa frase me marcou tanto, porque quem não, vocês amam, né, correr. A Carlinha nem sempre foi assim, né, como você comentou, né, nem sempre gostava, não fazer atividade. Vocês amam, é até a profissão de vocês, né, estar lá com os alunos, treinarem. Para quem precisa fazer para realmente cumprir, né, essas etapas do tratamento ou buscando a vida saudável, que é o objetivo que deve ser de todo mundo, às vezes cansa, né, você ter que parar e ir lá fazer uma atividade física, a gente faz um esforço, eu falo por mim, a gente faz um esforço, mas quando eu vi essa expressão que é um privilégio, que de fato, poder parar e fazer um exercício, parar no sentido de atividade comum que a gente está fazendo, ter tempo, ter local para fazer, muitas vezes as pessoas não acham que não tem um espaço, a gente sabe que não é desculpa, né. Mas vamos lá, olha só quem veio nos dar um oi, a Babili, Esporte Zen, oi, 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 que dupla, e o trio, né? Obrigada, Márcia. A questão, a Babili é de Taubaté também, então acho que ela quis dizer que dupla de fora de Taubaté, né? Mas que ótimo. Emerson, para a gente entender o que fazer com esses números, né? A Carlinha falou, por exemplo, o medo de ter uma hipoglicemia pode muitas vezes fazer a pessoa não praticar. Para que a gente não tenha medo e também para que a gente possa começar a praticar de forma mais tranquila, o que fazer? Segura, né? Segura? É, Perfeito. a gente criou um protocolozinho lá na equipe e que eu falo em todas as palestras, falo em todos os bate-papos, para você ter segurança desde uma prática de atividade física mesmo, até antes da gente entrar aqui na live, para a gente tá aqui batendo um papo com segurança, a gente faz 5 perguntinhas. Boa. Essas 5 perguntas nos norteiam para tomar qualquer decisão antes de praticar a atividade física. Então, é incontestável a pergunta número 1, de que você precisa saber como está a sua glicemia no momento. E hoje a gente tem uma nova, um perfil de análise desse número, que não é só do número que você tá, mas a gente tem hoje setas de tendências. Mas eu não sei se eu tô a 100 subindo ou descendo porque eu meço no monitor. Espera 10 minutos, mede de novo, se estava 100 e foi para 110, a tendência está sendo de subida. Essa é a primeira pergunta, qual a sua glicemia? A segunda pergunta é, se você tomou o medicamento e conhecer os medicamentos, e se ele vai estar em ação durante a atividade física, esse monitoramento vai ter que ser mais rigoroso. Porque quando o maior risco de atividade física e diabetes era a hipoglicemia, o maior medo é a hipoglicemia. E quando você vai acompanhando os números durante a atividade, isso tem uma forma de você prevenir. Você toma as decisões para você. Então, saber que o seu medicamento está fazendo efeito ali
durante o exercício, você vai ficar mais atento para não combinar o efeito do exercício mais o efeito do medicamento, que é a insulina, na maioria das vezes. A terceira pergunta é conhecer os alimentos e o que você comeu antes da atividade física e se aquele alimento ele vai dar conta de cumprir durante toda a atividade. Teve saltinho, verdade, teve. São 9 anos de E saltinhos. aí a segunda, eu tava até olhando ali no Instagram agora, a Maratona de São Paulo, eu pulando na placa do 41. Mas é um Olha! saltão, Em assim. Buenos Aires, em 2011, a Carlinha foi não só a maratonista mulher mais rápida da equipe, ela foi a pessoa mais rápida da equipe em maratona. Que massa. Em Da nova 2011, em Buenos equipe. Aires, Da é. nova Isso. equipe, que é a Em Buenos assessoria Aires, do é. Emerson Bizan. Foi um cenário bem interessante, porque eu nunca tinha pensado em correr maratona. O Luca nasceu, não foi 2011, foi depois que o Luca nasceu, 2014. Acho que foi 14 que você fez. 2015 ou 16. A primeira maratona? É. E eu tava super magra, tava com uns 4 quilos a menos do que eu tô hoje. Eu só cuidava do Luca, tinha pedido pra sair do emprego que eu tava na situação, então eu tava descansada, eu tava me alimentando bem. E aí eu fiz a primeira maratona em 3 horas e 50. E assim, minha primeira maratona, eu não sabia tantas coisas. E Quando eu esse cheguei, tempo é bom? 11 km por hora numa maratona. Pace 5,30 por 30. quilômetro. Excelente. Sub 4, desejado por todo maratonista amador como Gente, nós. vamos falar com todas Só as que não foi, eu não letras. saí com essa pretensão. Eu lembro que eu fiz Incrível. 2 treinos, um debaixo de um sol de 30 graus e um debaixo de chuva, os 2 treinos longos de 30 e poucos quilômetros. Quando eu cheguei lá, 15 graus e percurso plano. E aí eu só fui. Quando eu cheguei, ele falou assim pra mim, você tem noção do que você fez? Eu falei, cara, me diverti do início ao fim. Olha Foi que gostoso pra lindo. caramba. Eu só parei no 21 pra fazer xixi. Eu corri o tempo todo. E o que a gente fez naquela época, que foi muito legal, que é assim, algo que me fortalece muito. O meu marido foi a cada 10 quilômetros. Eu lembro que ele pegou bicicleta, ele pegou trem e ele fez todo o mapeamento da cidade pra me encontrar a cada 10 quilômetros pra monitorar a glicemia. Aê, Porque naquela época não tinha Guilherme. sensor, Não viu, tinha Guilherme? sensor. E aí a gente monitorou a glicemia perfeita. Porque imagina o medo. E eu não falei, não vou correr hoje, eu levo se precisar. Mas eu não queria correr carregando o monitor e aquela tira batendo na bolsa assim, ó. Eu tava algodãozinho no potinho de tira, porque como que você vai batendo, né? A gente já tinha outras coisas para se preocupar, Exato, né? tinha Deixa o muito mais Guilherme coisa, facilitar. Avança, Renan, por favor, para a gente poder contar a história das medalhas também, né? Olha lá. Essas fotos é para a gente mostrar isso que vocês estão falando, né? Dos 5 passos. Então, tem Ó. ali, aqui no caso, um glicosímetro, mas hoje tem um sensor também. O que que você está apontando aqui, Emerson, hein? Aí Aqui eu tô na maratona de Nova York, só que são largadas escalonadas. Então eu tô aqui esperando o horário de largada e aqui já estava mostrando a largada do pelotão anterior ao meu. Então estava na concentração da maratona de Nova York, Ai, são caramba. 60 mil pessoas que largam por 3 ruas diferentes e vão se encontrar na milha 8. Então Que lá já está massa. diluído, então um Uhum. larga por cima da ponte, outro larga por baixo da ponte, mas o que é mais legal é 1 milhão de pessoas tocando um bendito sino que não te deixa desanimar. A hora que você fala assim, ai, acho que eu vou dar uma andada, você começa a ver aquele ding, 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 Te isso impulsiona. te impulsiona e é Incrível. uma maratona muito, muito bacana. Legal, aplicando a insulina, perfeito. Avança aí, Renan, por favor. São só algumas imagens mostrando aí, ó, o que precisa fazer. Quando a gente fala de carboidrato para dar a volta ao mundo, é isso. A gente pode fazer a ingestão ou programada, como eu estou fazendo na prova de Caravaggio, que eu estou de preto ali é o carboidrato que eu tomo a cada 7 quilômetros, programado, porque eu já fiz isso centenas de vezes e sei que a cada 7 quilômetros ali eu estava monitorando e fazia a reposição. Já na de branco eu estou corrigindo uma hipoglicemia com glicose pura ali, é um sachêzinho de E aqui Greenster. você conta a evolução desses. Da tecnologia do Porque tratamento, isso né? aqui pra gente é uma tecnologia, né? Você tem um sachêzinho ali Com uma com porção a de quantidade carboidrato certa. bem... E aqui no livro tem essas No livro histórias, tem, que a gente né? não vai entrar agora, Em mas 1996, é um spoiler do livro, é uma história do livro. pode Em avançar, Renan. 96,
quando distribuíram o primeiro gel de carboidrato para um aluno meu, a gente não sabia nem o que era. E meu aluno abriu o gel e passou na perna para... Ele achava que era algum creme de perna. Então, Maravilhoso. Tá no livro, gente. É uma das Tá histórias no do livro. livro. Só um spoiler, né? Só um spoiler. E só para a gente poder fazer também essa divulgação boa, né? O livro ele é emocionante porque fala de vida, né? Ele não vai ficar falando só de correr, que você tem que fazer atividade. Não é isso. É também a importância da atividade física, mas fala da história das pessoas que passaram pela sua vida, né? Algumas que já não estão com a gente, que estão te acompanhando de outra forma, pessoas que continuam, né? E pessoas que estão aí pelo mundão e te encontraram na 100ª maratona, né? A gente não vai entrar nesse detalhe agora. Para vocês lerem. Pode mostrar essa Pode. foto. O dia que ele pegou esse livro, viu ele nessa foto. Olha, aqui, quem é o Lucas? meu Ah, filho. olha lá. Sim, na foto. Ele correu lá. na chegada. Ele falou, mãe, eu tô no livro, eu não acredito. Gente. E ele tá sempre comigo, Que né? Foi depois que ele emocionante. nasceu que eu comecei a correr. Qual é essa, Renan? Essa foi o Emerson? Caminho de Caravaggio, que eu fiz esse ano, uma prova de 100 quilômetros. Uhum. Pode avançar, Renan. A gente vai avançar um pouquinho agora para. Essa foto ficou muito legal. Essa foi a última prova que eu fiz, uma prova chamada Tutã, na Serra do Itatiaia. Foi dramática a prova, porque tiveram trilhas novas, e isso demonstra uma trilha com um grau de dificuldade muito alto, porque ela não tá demarcada, assim, e você viu que eu tô todo sujo de lama, cheguei com lama na cara, caí de costas, caí de frente, comi lama, fiquei comendo lama uma semana depois. Como conta carboidrato da lama? Conta carboidrato da lama, não. Que peia a terra! Essa é uma Você prova. tira minhoca. Essa foi uma prova praticamente nos mesmos moldes, assim, que também uma prova muito técnica. A gente fala uma prova muito técnica quando tem muita trilha molhada. Uma chuva antes de uma prova pode mudar a prova em 2 horas do Muda tempo que você faria. completamente o cenário. Você vê que tem um barro até. Carlinha, você também corre nessas condições de terra, lama? Já corri. Já correu. Nesse último ano, nosso combinado é que eu não fizesse montanha, porque no ano passado eu fiz uma prova chama 28 Praias, e foi aonde eu agravei uma lesão no joelho, depois eu caí e rompi. E eu falei pra ele, pra gente terminar essas 9 maratonas sem Você montanha, tá sendo eu não prudente. posso correr o risco de me machucar novamente. Eu não tenho mais tempo pra me machucar, tem que ser tudo muito seguro. Mas já fiz bastante. Inclusive, essa prova que eu me machuquei ano passado, é uma prova que ele me segurou durante anos, que eu falava assim, eu tenho uma lesão no tornozelo, que agora já tá recuperada, mas ele falava assim, essa prova não dá pro seu tornozelo, não dá. E assim, eu acho que umas 4, 5 vezes eu falava assim, ele falava assim, essa edição você não vai. E eu falava, por favor, não, você não vai, por sua segurança. E aí, quando eu fui, eu entendi, eu fiz uma maratona para 9h30, não passei no tempo de corte nos últimos 35. No 35 eles me cortaram e falaram, não, você não tá de brincadeira, que eu corri durante 8 horas para chegar nos 35, você falar que eu não posso mais. Ele falou, não, você não vai passar, porque o barco que tá te esperando do outro lado, não vai ter mais barco. A maré subiu, o rapaz vai embora. Aqui acabou a prova para você. E aí a gente foi pela rodovia e terminamos a prova fora do percurso da maratona, mas eu terminei. Do trajeto oficial. E tanto que é uma prova que eu nem postei, porque eu falei que foi a prova mais difícil. A minha bomba de insulina molhou, estragou, o meu sensor descolou, meu motor de glicemia, eu passei por dentro de 8 rios, 9. Gente. Foi o maior perrengue diabético da minha vida, aquela prova. Foi bastante desafiadora, mas é o que a gente fala, né? Eu sabia que a hora que eu percebi que a bomba começou a apitar, eu falei, ela vai parar. Mandei insulina, já liguei pro meu marido, já tinha um plano B lá de ter insulina, de ter monitor, já tomei. Ele falou assim, ó, tô a tantos quilômetros, tanto tempo. Então, assim, tem que ter o plano A, B e C, e todos eles, mas foi... E a informação, né? Saber E a de como consciência funciona, também. Leia a prova, exatamente. leia a prova que você exatamente. vai fazer um planejamento alimentar que você vai carregar dentro da sua mochila. Porque essas provas de autonomia, você leva tudo que você puder na sua mochila, e também você tem que ser minimalista para não carregar peso. Perfeito. Renan, pode tirar que agora a conversa vai aqui para as medalhas aqui, olha. E Mas tem uma prova de montanha que a gente fez, que a Carlinha me perguntou, ela queria saber o fato de você conhecer o aluno, conhecer a prova e estudar qual vai ser a sua estratégia para o dia. Ela me mandou uma mensagem um dia antes e ela me perguntou, e aí, professor, amanhã, para a prova de amanhã, você acha que vai... Quanto tempo para eu montar minha mochila? Que eu falei,
2 horas e 22 minutos. Para montar a mochila? Para Não, saber quanto eu pra tinha que saber levar de quanto que ela carboidrato. ia, quanto que a gente ia fechar a Levando prova. em consideração que são X Quanto- já cansei quilômetros. Era uma prova de 21 quilômetros que ela falou. Desculpa a surpresa. Ela falou, quanto tempo eu vou demorar para fazer Porque esses 21 montanha, quilômetros? Falei, montanha é uma coisa Entendi. asfaltada. falei, você vai fazer em 2 claro. horas e 22. Ela, ha. Tá bom. Colocou lá o carboidrato dela na Para mochila. 3 horas de prova, E aí a né? E a gente correu, terminamos juntos a prova. A hora que terminou, eu mostrei pra ela o relógio. Assim, ó, tem uma foto muito 2 bacana. horas e 22. Não foi. E não foi a exatamente. única. Exatamente. E não foi só comigo, porque a partir daí começou a virar. Não Tem sei se meme que a gente Não, tem uma chama, né? Uma na brincadeira equipe na assessoria. que eu chamo de o envelope fechado. Envelope fechado. Que eu coloco o tempo de todo mundo naquele envelope e eu costumo acertar, às vezes, até os segundos quando é prova. E não é chutômetro. Você faz isso porque você Você vê conhece os alunos. o grau de dificuldade da prova, você vê como que o aluno tá, vê como é que foi a semana dele, e você vai sentindo que isso incrível. é para ele se planejar até como ele vai montar a mochila, ou quanto de carboidrato ele vai numa maratona de rua. Eu costumo acertar. Loteria Na você mosca. joga? Não é? Na loteria não dá pra Isso saber não a dá condição muito certo. física, né? É muita sorte no amor, azar no jogo, é melhor, né? Essa estratégia não dá pra usar. Não. Carlinha, olha as medalhas dele, rouba aí a que você já Eu fez fiz e conta esse pra daqui, gente. Essa daqui também. Essa não, eu nem sei se eu quero. Não desmerecendo, mas eu gosto de um asfalto. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Fernanda, eu estou correndo 10 km com muito sofrimento. Fernandinha vai começar também, né, Pepe? Sim. Será que um dia vamos ter histórias assim pra gente contar pros nossos amiguinhos? Olha, animada eu estou, viu? Ah, se Deus quiser, daqui a alguns anos, Lê, né? Vamos botar essa meta. Alguns anos. Daqui a alguns anos. É possível, é possível. Eu comecei a correr em Quando você 2001. quiser. Ah, O Olha, pessoal fala assim, você eu queria quiser. correr igual a você. Eu falo, gente, são 24 anos, é só você começar. e alguns anos não é meta, tá? A gente tem que botar número. sim, Chegaremos tudo bem. lá nisso também. Mas o mais Sim. legal, Lê, é que as histórias não vêm de maratonas, não vêm das provas. Cada treino que a gente une, e aí, pessoal, vamos fazer o treino lá no parque, vamos fazer o treino na USP. Você volta cheio de história. Não tem Cheio de como vida, você não voltar né? cheio de história. Cheio Então, de vida. essas histórias vão sendo construídas. Você imagina mais de 100 treinos para maratona. Não é só a maratona. Então, fiz muitos amigos, muitas histórias. É muito legal tudo isso. Correr Vamos mais um maratona ao lado pouquinho. em São Paulo, do lado do Emerson, é você, todo mundo te conhecer, porque ele cumprimenta todo mundo, né? Exato. Gente, olha, vou te falar, viu? Emerson Bizan, Carla Prisco, são celebridades pra gente no mundo do diabetes, mas são pessoas muito acessíveis. Isso que é legal, porque assim, o que vocês proporcionam para as pessoas de poder ter esse contato. Nós fomos correr lá na Novembro Azul, né, da Sociedade Brasileira de Diabetes, e eles fizeram questão de correr do meu lado, daquele passo, bem devagarinho, mas porque eles querem proporcionar isso, e não só comigo, com tantas pessoas que vocês fazem isso de, olha, estamos aqui juntos, somos como vocês. A diferença é que vocês têm muito mais provas, competições, até porque isso faz parte da vida de vocês, né? Então, esse exemplo que vocês dão, essa inspiração que vocês nos proporcionam, nunca percam isso, porque hoje tivemos 2 pessoas aqui no estúdio que vieram só para ver vocês, né? Só para conhecer vocês. E é assim nos eventos. E para quem está nos acompanhando, saiba que são pessoas acessíveis demais. E eu ouvi um deles uma vez me dizer que gosta de ser interpelado, de ser questionado, da pessoa chegar. Então aproveitem, sabe? Conversem com eles, cheguem junto, que eles gostam. Vamos lá, vamos para as medalhas. Somos seres humanos normais, como todas as outras São seres humanos pessoas. incríveis vocês, mas no sentido humano, né? Não incrível naquele sentido De super-herói. A gente Amável, vive né? como as pessoas. A gente tem as É isso aí. dificuldades. A gente tem que dividir o nosso tempo de treino com a família, com o trabalho. Tem dias que não dá. Tem dias que não dá. Eu vou furar o treino, sim. E vou dormir até as 10, sim, porque eu vou furar a planilha, porque eu não consigo. Descanso, né? Então, isso que eu acho que é um grande diferencial na preparação dos meus alunos. Eu me coloco com todas as dificuldades que eles têm. Eu não sou um cara privilegiado fisicamente, não tenho nada o que reclamar, mas eu sou uma pessoa comum, não sou um super-humano.
Perfeito. E não podemos esquecer que tem o diabetes ali pra gente dar aquela olhadinha que não pode esquecer, né? Mas vai lá, Carlinha, as medalhas que você emprestou do Emerson, Essas aqui. que Carlinha também tem, né? Ó, a gente já tá com 8h30 de live, mas nós vamos esticar um pouquinho, tá bom? Para vocês contar a história da medalha. Conta lá. Aqui Ouro, nos 42, foi ano passado ou retrasado. Fiz o desafio, 21 sábado e 42 no domingo. Onde isso? No Rio de Rio de Janeiro, Rio de A prova, Janeiro. esse É o desafio que só tem vocês no Rio de vão. Janeiro, aqui no Brasil? Já virou moda, Não. em todos os estados está ampliando. nascendo Mas Tem começou outras lá. um provas, desafio. sim. E vem Essa ideia veio da da Disney, Disney. onde você tem esse desafio do Dunga, né, que são os 4 Pateta. dias, Pateta que eram 2 dias, sábado e domingo. A do Rio é o desafio do Perfeito. Carioca. Mostra pra gente na tela. Dá licença. A sua, Carlinha, a sua. Essa prova aqui, nos 42, eu fiz os 21 no sábado, foi cansativo, mas dei conta. Nos 42, no quilômetro 15, eu mandei uma mensagem para ele no meio da prova, eu falei assim, não tá divertido, eu não quero mais, porque o nosso combinado é que tem que ser divertido. A minha glicemia não baixa de jeito nenhum, eu já corri 15 quilômetros, já era para ela ter baixado. E eu não sabia, depois eu descobri o que estava acontecendo, mas ela não baixava. E aí ele me manda uma mensagem assim, uai, mas você não queria desafio? Desafio é desafio. Mas se for fácil, não é Ela quer desafio, escolher né? Se for fácil, não é desafio, desafio, você escolheu o exatamente. desafio, esse é o desafio, o que você precisa fazer? E aí, Eu essa falei, eu vou mensagem chorar um bateu pouquinho e fundo. consegui, né? Porque o que eu vou fazer? Eu tava no centro do Rio de Janeiro, tudo escuro. No mínimo correr até um metrô. Vai dar 10 quilômetros, 10 quilômetros já resolvi, Já né? acabou. Já chorei o que tinha pra chorar. E fui. Eu tomei um suplemento que depois de um tempo, numa outra cidade, me disseram que a taurina é bloqueadora do receptor de insulina. E ela bloqueou durante 2 horas a recepção da insulina que eu tomei para baixar a glicemia. Só que eu tomei numa dose dupla e eu não sabia que eu tinha Então tomado. foi Eu isso achei que era só uma. aconteceu. E aí, a hora que ela desbloqueou, que a insulina entrou arrebentando, eu tive que tomar, acho que quase 4 sachês de gel, quase todo o meu suplemento, andar para conseguir fazer minha glicemia voltar. Foi um apuro. Toda prova tem um apuro. Mas assim, acompanhando glicemia e entender, assim, a gente fica desesperado, porque, cara, a gente sem insulina não é nada, né? Com a glicemia alta, eu não posso seguir. Se a minha glicemia ficar 300 por 1, 2, 3 horas de uma maratona, eu tô levando meu corpo num desgaste físico muito Tá grande. exaurindo ele. Teve uma maratona de São Paulo que a minha bomba parou, simplesmente parou no quilômetro 12. A pilha parou, eu troquei, eu nunca tinha acontecido. A pilha da bomba parou. E eu falei, cara, eu não sou uma maratonista sem insulina. A prova pra mim acaba aqui. Eu tenho uma foto que o fotógrafo me pegou com a bomba de insulina olhando assim, tipo, o que que eu vou fazer? Foi muito legal essa foto. E eu vi um posto de gasolina. São Paulo é perfeito pra isso, né? Porque tem Mas tudo. isso aí Vantagem de correr Eu em desci casa. a ponte, Vantagem de correr em entrei no casa. posto, tinha um hortifruti junto ali na ponte, troquei a pilha e segui a prova. Incrível. Mas se eu não tivesse aquilo ali e me ligado, eu liguei pro meu marido na hora, falei assim, você tava na casa da minha sogra? Falei assim, você tá onde? Ele falou, tô saindo de bike. Eu falei assim, traz a pilha, porque eu tinha lá em casa. Traz a pilha, porque... Só que a minha glicemia tava subindo, eu já tinha visto que ela tava subindo. Eu falei, até quando eu vou seguir? A hora que eu vi, eu liguei pra ele e falei assim, já resolvi. E aí, troquei a No pilha. meio da prova, É. resolvendo E aí, essa troca de pilha, eu espanei, spoiler, nem sei se eu podia falar isso. Eu espanei a capinha da bomba. Quando eu entrei na outra prova com ela na água, ela trocou. Agora eu já posso falar porque não tem mais bomba. Mas essa de ficar nervosa, de tentar abrir a capinha, ela espanou a troca da pilha. E aí, quando ela entrou na água, ela estava espanada, entrou água dentro da bomba. Olha as coisas que acontecem. E Você aí, já, eu com nem muita sabia. experiência, passou por E a isso gente pela vai. primeira Então, vez. assim, o ano passado foi bastante desafiador. Foi. E eu Não, me mas você questionava, vai falava conseguir assim, fazer essas eu falava, 42 Deus, o esse que você tá ano? querendo me provar essas tantas provas dando errado com diabetes? Porque eu vou continuar com esse projeto. Eu cheguei a falar para ele desistir algumas vezes das 42, ele falava, eu não vou deixar. A gente combinou lá no começo, porque ele sabia que eu ia pedir para sair, que eu não ia Acontece. deixar você sair. E eu falei, cara, Você tem que Foi tomar ele que me muito segurou. cuidado com o que você pede. Você pediu desafio, dá-lhe desafio, né? Porque pode se eu falo que tem que realizar, ser com né? emoção, né? Se não tiver emoção, Mais não tem uma graça. aqui, medalha Aí depois que você faz o 21 e o 42, você ganha a medalha do do desafio. desafio, que é são maior. 3. Olha que linda. Bonita, né?
e vou tocar nelas daqui a pouco. Você tá pedindo, toma. Olha, É a uma especialidade senhora medalha. tradicional, né? Tradicional foi minha centésima. Essa é a Ah, essa é a centésima, essa tradicional Essa foi total. minha centésima. Essa é a Não, não foi, centésima. não, tradicional qualquer. Essa aqui foi a, Que a foi muito maratona especial. mais demorada da vida. Nossa, gente, que Ela parto. demorou 2 anos, né? para chegar, Nossa, né? é o verdade. dia. A gente tá falando Teve do uma dia da pandemia prova. no meio dela. Ele a ficava gente teve uma contando as pandemia. provas e essa Faltavam não. 2 maratonas, 3 maratonas e eu estava inscrito na CIT. Já tinha o número 100 da prova, que o organizador já tinha me dado o número 100 de peito. Camiseta pronta, tudo pronto e aí entrou a pandemia, não sabia mais, né? A gente não sabia mais nem se ia voltar a correr, se ia voltar a ter mundo, se ia ter maratona. Se os diabéticos não Se ia iam poder correr se primeiro, aglomerar, né? 2 né? anos depois aconteceu Dia e foi 31 de julho de 2022. 2022 foi o último capítulo do livro das 100 maratonas. Quando ele fala mais demorada, eu achei que ele tava falando do Do dia tempo da do prova. percurso, Não. né? Porque ele queria, Não, ele olha que colocou linda. todo mundo para participar com ele, desde o aluno mais lento até o aluno mais rápido. Eu fiz a Ele maratona pegou bem devagar. É muito bonito. Eu Bem fiz a devagar. Ele maratona curtiu 7 cada minutos por passo, quilômetro. sabe? Foi muito Tá no legal. livro, essa história Tá. está no livro Sem Maratonas, que você pode ler e pode ir no Rio de Janeiro, dia 20 de junho, tirar uma foto com o Emerson, pegar o autógrafo e celebrar também essa conquista, né? De estar levando o universo do diabetes lá para a Bienal do Rio de Janeiro. E essa aí, que linda! Essa daqui, Lê, todo mundo me pergunta, mas qual foi a prova mais longa que eu já fiz? Essa foi a prova mais longa que eu já fiz. Ela teve 250 quilômetros dentro de um deserto. No deserto do Pode Atacama. tocar? Pode. 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 E da mesma forma que a Carlinha colocou na máquina do tempo dela as 42 maratonas, acho que em 2008, 2009 eu comecei a treinar uma atleta que fez o deserto do Saara, que é um dos 4 desertos desse circuito. E eu falei, poxa vida, um dia eu ainda vou fazer uma prova no deserto e vou ter uma medalha dessa. Fui na casa dela, a gente foi conversar sobre o treino. Eu falei, um dia eu ainda vou ter uma medalha dessa. E em 2022, no ano da 100ª maratona, eu realizei esse grande sonho. Fiz um projeto para ir para lá e foi fantástico, uma experiência da mais louca assim, que eu vivi. Você estava entre a 100ª, que foi em julho, e o lançamento do livro, que foi em novembro. Exato, eu E tinha no que meio voltar, dessa- eu tinha que voltar do Atacama para lançar o livro. Para lançar o né? livro, senão Então vai ter não uma teríamos todas essas histórias história registradas. incrível. E não está nesse livro porque ela é Ela é ultramaratona, ultramaratona, né? No né? livro Sem Maratonas são as provas de 42 42 quilômetros, né? quilômetros oficiais. Fora isso, oficial, que tem Oficiais, medalha. exato. Tem inscrição, que tem Ah, a então distância tem de que rever meu 42 projeto. quilômetros. Calma, cada um E- da sua meta ali. Isso não anula nada, e- Carlinha. E essa foi a escolha, a forma de contagem que eu escolhi Isso. a para as definição que maratonas. E aí a promessa era de que quando eu fizesse as 100 ultramaratonas, que são provas acima de 42 quilômetros, que eu lançaria um volume 2 do livro, que é das 100 ultramaratonas. E aí eu fui contar extraoficialmente, esses dias eu abri minha caixa de medalhas, eu ainda estou contando medalha e já se passaram Ainda de tô 100 contando. ultramaratonas. Então, pode-se dizer que as histórias que a gente está contando aqui, elas vão estar se renovar. vão estar em uma nova obra, em um novo livro que a gente vai contar logo Estamos logo. esperando. E Bienal de São Paulo, que Essa aqui, espere. essa aqui, Mais Lê, uma. foi um projeto desse ano. Eu sempre tive amigos montanhistas. Montanhismo é Mostra diferente. pra tela. É diferente de corrida, mesmo de montanha. O montanhismo é você vai na neve e tenta atingir o cume dos pontos mais altos do planeta. E essa prova é um dos cumes que sempre me falaram, meus amigos que têm diabetes, até que tiveram projetos, o Alexei, o Belon, o Flávio, que eram alpinistas e são alpinistas, e eles falavam, pô, você tem que ir com a gente para a montanha. Eu queria ir para a montanha, mas não na forma deles. Então me inscrevi em uma prova no Aconcagua, que é o ponto mais alto das Américas. Ele chega a 6.000 metros,
Lógico que a prova não ia até 6.000 metros, mas a Aconcagua Ultra Trail chegou ao penúltimo campo base de ataque ao cume do Aconcagua. E fez o retorno lá e voltou em 50 quilômetros. E foi também uma das provas em um dos lugares mais pitorescos que eu já fui assim. Foi bem emblemático para mim. Foi esse ano. Isso aqui tá fresquinha. Tá fresquinha essa. Eu não sei nem o que dizer diante de tanta essa informação. Vamos virar morcego. Tipo isso. Mas olha, que a gente fica, né, com os olhos brilhando, assim, admirados. A gente sabe que tem muito esforço, muita disciplina. E uma história bacana de diabetes nessa prova do Aconcagua foi que talvez em uma única prova, nesses 30 anos de competições, que eu tive que insulinizar no meio de uma ultramaratona. Eu provavelmente, sob a ação da altitude, que lá você fica com ar rarefeito, tivemos alguma ação de hormônios contrarreguladores que eu tive uma hiperglicemia, coisa que nunca tinha acontecido em mais de 100 ultramaratonas, em mais de 100 maratonas. Então, eu tive que tomar insulina no meio do monte da Aconcagua. Então, uma coisa cenário novo que eu pra gosto, você, né? gosto de contar. Então, foi uma experiência de lidar ali com o adverso também. O que vem pela frente aí? Tem mais uma medalha. Não, hein? essa aqui é para prestigiar a região do Vale do Paraíba. Essa aqui é a Indômite da Pedra do Baú, que ela fica entre Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. E é uma prova muito técnica, também cheia de lama, de 50 quilômetros, que também eu fiz essa aqui do ano passado. Esse ano acabou de acontecer, mas eu estava em um outro evento e não fui nesse ano. Mas é uma prova que eu gosto muito e tenho com muito carinho também, aqui da região do Vale do Paraíba, que é muito, muito gostoso correr aqui na Obrigada por Serra da lembrar Mantiqueira, da nossa né? região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, né? Temos também. Emerson, para a gente fechando essa live, teve uma prova difícil também que você fez aqui na nossa região, não foi? Um spoiler do livro. A maratona mais demorada até então, que foi em Campos do Jordão também, que foi a KTR de Campos do Jordão. Eu fui em um ano e já tinha vindo semana passada da Maratona do Rio. Vou para mais uma. Sabe quando você vai para aquela prova? Vou deitar na Ele fez isso maratona. comigo agora. Vou deitar na maratona. Carla. E aí era uma maratona de montanha, talvez uma das mais difíceis do Brasil. 42 quilômetros, saindo e chegando no Pico do Itapeva, lá em Campos do Jordão, que é o ponto mais alto de Campos do Jordão. E na noite anterior comi pizza, tomei vinho, vim aí pra dieta pré-prova, pra dormir cedo. E eu fui pra prova, sabe quando você vai no carro, você fala assim, preciso colocar água na mochila. Você tem carboidrato? Me empresta carboidrato. Fui pra prova, assim, vai ser de boa. Bom, a gente tem uns tempos de cortes da prova, né? Eu até passei no tempo de corte que tinha no meio da arena. E a locutora, eu já queria desistir ali, porque eu tava com cãibra generalizada, tava já morto, a perna pesando. Imaginar. Parecia que tava com caneleira de 4 quilos em cada perna. Falei, a Fabi, a locutora, falando, o Bizé tá passando aqui no corte. Falei, não vou mais não. Ela falou, não, vai sim. Falei, tá bom, eu vou. Eu passei pelo corte, repus minha mochila e fui. Mas eu fui 1 quilômetro e voltei. Foi uma maratona que eu não consegui terminar. E aí eu trabalhei 1 ano na minha cabeça, que eu fiquei na minha cabeça isso 1 ano. E no ano seguinte eu voltei lá e fechei a prova. Treinei bem, treinei com bastão. Respondeu as fiz 5 trabalho perguntas. muscular e acompanhei as 5 perguntinhas que tem que fazer de Tem uma frase que o checklist. Alexei me falou uma vez que eu nunca esqueço: nunca subestime uma montanha. Mas é isso. Aliás, prova nenhuma, né? A Mas na montanha. montanha. É Ela legal foi, terminarmos mas com essa história, porque assim, não basta ter tantos anos de diagnóstico. Não. A gente nem entrou aqui no detalhe de tecnologia, que é um detalhe importante, mas porque vocês viram, né? A gente não precisa necessariamente disso para realizar sonhos, né? Para conseguir controlar o diabetes e vencer obstáculos, né? Então, quis terminar com essa perguntinha, primeiro, porque foi aqui em Campos do Jordão, novamente, né? Exaltando a nossa região do Vale do Paraíba, e lembrando disso, né? De que a gente precisa estar sempre vigilante. E o preço da liberdade é essa eterna vigilância, né? Sempre observando tudo. Só
assim, um coração gigante de agradecimento para vocês, de terem vindo até Taubaté, prestigiado o Momento Diabetes nesse momento tão importante para a gente, que é comemorar 9 anos. Ano que vem, se Deus quiser, faremos 10. Queremos vocês com a gente. Parabéns. Obrigada por tudo isso que vocês compartilharam. E, Carlinha, dezembro vamos festejar essas 42 Iremos maratonas. juntos Obrigada, todos. Eu que Carlinha. agradeço o convite, foi um prazer, uma honra estar aqui. O Momento Diabetes tem um espaço muito grande no meu coração. Eu me lembro quando vocês estavam decidindo o nome, que a Bi me ligou, ela falou, amiga, o que você acha desse e desse? Eu falei, amiga, é Momento Diabetes. O que mais encaixa, eu estava, né? Ela falou, não podia nem isso aqui, mas o que você acha? Eu falei assim, Momento Diabetes. Então, assim, tem meu coração, meu respeito, admiração por todo o trabalho de vocês, por toda essa informação, porque é isso, vocês estão levando as informações que as pessoas precisam. Né? A gente precisa, quanto mais informações de que a gente pode, de que a gente é capaz, de que a gente não precisa, a gente não é proibido de nada. Né? Tudo que eu quiser eu posso, desde que eu saiba como fazer. E aí, se eu não sei, sempre tem alguém que sabe, que vai me ajudar. Então, é isso, procura, porque alguém sempre já passou pelo caminho que você quer percorrer. E não tô falando só de diabetes ou de corrida, de tudo na nossa vida. Né? Então, essa é a mensagem que eu deixo, que se você não sabe como fazer, procura quem já fez, que o caminho já está traçado, é só fazer e põe o pé que Deus põe o chão e confia, porque o tempo é o melhor professor e a gente chega lá nas 40 e todas as maratonas. Chegaremos com você, assim como chegamos lá com o É Emerson. isso aí. Emerson, muito obrigada mesmo. Espero que nós possamos escrever muitos livros juntos, participar de muitos bienais, assim como você tem participado de tantas corridas, maratonas e ultra. Eu que agradeço o espaço mais uma vez, né, Lê? Você produziu meu livro e quando eu participei do livro 100 anos de insulina, e que eu falei para você que eu gostaria, se um dia eu fosse escrever um livro, gostaria que você me ajudasse nisso. E ela não podia ainda falar muito bem. E aí no dia seguinte ela já poderia falar, ela me ligou e falou, então vamos começar a trabalhar. Aí veio a pandemia e a gente começou a dar vida ao livro. Para mim foi a realização de um grande, talvez não só meu sonho, mas tenho muitos amigos que falam, pô, você precisava contar isso, você precisa contar essas histórias. Foi um presente para minha vida, assim, é uma coisa que foi muito transformador para mim. Hoje tenho muito orgulho quando eu falo do livro, falo das histórias. E com E certeza sigo minha transforma outras missão, vidas. e sigo minha missão, que é mostrar que, independente de uma doença autoimune, uma doença incurável, se pode realizar qualquer sonho. Obrigada, Emerson. Fernanda Tupinambá, muito obrigada pela sua presença aqui. Hoje você falou pouquinho, né? Porque quase não tivemos histórias. Hoje eu fiquei aqui vidrada nas histórias, nos depoimentos, né? Foi muito bom. Eu que agradeço. Obrigada, Fernanda, e obrigada a cada um de vocês que nos acompanhou nessa live e que vai assistir depois. Continue com a gente, porque até o dia 26 de junho teremos entrevistas, bate-papos aqui na Momento Diabetes. Muito obrigada e até a próxima.